Olá, gente que segue o nosso canal. Um forte abraço. Deus abençoe a cada um de vocês com muitas, mas muitas bênçãos dos céus mesmo. Estamos ao vivo agora, 13 horas e 5 minutos, um pouquinho atrasado. Hoje, dia 25/5/2026. Sou Elivan Alexandre e você está conosco no nosso canal Elivan de Olho nos Fatos. Um prazer, uma honra, uma satisfação muito grande estar retornando aqui novamente com vocês. Alguns dias aí sem a gente fazer live, sem fazer vídeos, só apenas publicando alguns outros vídeos, mas pelo fato de que estamos um pouquinho sem tempo, né? Correria aqui ainda com o meu netinho, que ainda estava no hospital, mas graças a Deus, quero agradecer a Deus primeiramente e a vocês pelas orações também. Meu netinho já está em casa, está bem, teve alta, e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que oraram, intercederam, e estou super feliz, de veras feliz e agradecido a vocês também, tá certo? Forte abraço. Gente, caso Bacabal, silêncio forçado? Estariam protegendo alguém poderoso? Gente, olha, eu não tive tempo o suficiente para a gente montar uma live bem organizada com tudo, mas eu abri essa live justamente para dialogar com vocês, falar um pouquinho sobre o caso Bacabal, né? O caso José Arthur também, a gente está programando uma live também, e enfim, mas vamos dialogar junto e falar um pouquinho do que aconteceu dias atrás, né? Que foi realmente uma vergonha, uma negação, e vamos estarmos reagindo e também lendo as reações de vocês aqui, os comentários, porque é de grande importância. Eu quero agradecer a Deus pela vida da Evânia Marques, que já está aqui. Bom dia, meu amigo Elivan. Um bom dia, uma boa tarde. Meu amigo Elivan, que Deus abençoe sempre sua vida e da sua família. Obrigado, Evânia Marques. Também a Eliane Montenegro também. Bom dia, Elivan, e a todos do chat. Uma abençoada semana em Fortaleza. Um abraço para a Eliane e também todos lá de Fortaleza que nos acompanha aqui no nosso canal Elivan de Olho nos Fatos, também Elivan Sertão Notícias. Bom dia, povo Deus de Deus, que nessa manhã poderosa podemos estar mais perto do Espírito Santo para usar nossas palavras com muita, mas muita sabedoria. Obrigado, Maria de Lourdes, como sempre, suas palavras, né, que nos faz bem também, palavras que edificam a nossa fé. A Márcia, a Taíde, ela disse, deixa o like. Verdade, gente. Olha, aproveita aí, você que está chegando aí, deixa seu like, deixa seu comentário e nós vamos dialogar. Gente, nós tivemos aí, dias atrás, né, uma comissão que veio a Bacabal, na Câmara dos Vereadores, o pessoal lá, né, de Brasília, enfim. Mas, na minha opinião, foi uma negação, uma vergonha, porque, por um lado, não. Por um lado, a gente vai entender que precisava mesmo. Precisava. Eu gostei da vinda deles, só que eu agora estou aguardando, você também está aguardando, se vai ter, né, realmente, se vai gerar alguma coisa de positivo. Se não for simplesmente pelo fato das eleições que estão chegando, que eu espero que não. Mas, olha, eu não sei se vocês perceberam, a Sil já está aqui. Sil, um forte abraço, Deus te abençoe, nossa moderadora. Eu quero pedir a Sil, se tiver um tempinho aí, Sil, que eu não tive tempo. Olha, eu estava no médico agora, acabei de chegar do médico, né? Dessa vez fui eu que fui, não fui com o meu netinho não, hoje fui eu que fui passar no médico e ver alguns exames lá, né? Mas eu peço a Sil, se ela tiver aí, a Coca ou a Sandra, as moderadoras, que veja para mim aí se você tem o corte da fala da Clarice
só da Clarice lá, junto com o pessoal, no, na reunião da comissão. Se tiver, manda para mim aqui, por favor. Se não tiver, também não tem problema. A gente vai programar outra live com mais tempo e a gente vai tratar sobre este assunto. Porque, na realidade, gente, eu não sei se vocês perceberam, mas eu percebi, foi nítido, muito visível, né? O desconforto da Clarice quando estava ouvindo o delegado trazer a sua versão, né? Trazer a sua versão em relação ao desaparecimento das crianças e às investigações. Então, eu achei muito, mas muito visível o desconforto, os sinais de negativo da Clarice quando ela balançava com a cabeça, olhava, quando o delegado se expressava e trazia alguma explicação, né, para o deputado que ali estava, a Clarice, por algumas vezes, não foi só uma, mas por algumas vezes, ela demonstrou muito, mas muito insatisfeita com o que o deputado, o que o delegado estava falando ali, né? Porque na realidade, gente, a gente sabe de certeza, isso a gente nem vamos arrodear, mas a gente sabe de certeza que já foi dito até mesmo pela Clarice, que tudo que ela soube, tudo que passaram para ela passou para a justiça. A gente sabe que tudo que passavam para ela, ou seja, todos os detalhes, gente. Isso aqui me deixa muito revoltado. Eu não queria usar esta palavra, não. Eu não queria usar essa palavra, mas me deixa muito, mas muito revoltado em saber que a Clarice, todos os detalhes, ela trazia para a polícia em primeira mão, né? Aquilo que realmente ela estava sabendo quando alguém chegou para a Clarice e disse a ela, né, que as crianças não tinham entrado dentro da mata, ela levou isso para a justiça. Quando a Clarice ficou sabendo de que as crianças teriam sido levadas em uma canoa, atravessado ao outro lado, ela também rapidamente, né, ela levou para a justiça. Nada fizeram, né, da canoa, nada fizeram da notícia de que alguém teria levado as crianças para o outro lado e entregue. Olha, gente, foram detalhes muito importantes, porém, não foi feito nada. Qual o detalhe? Gente, o que a gente soube, que a Clarice soube primeiro do que nós, foi que as crianças teriam sido levadas em uma canoa por um pescador e esse pescador teria entregue as crianças a um casal do outro lado. Isso, gente, a gente soube, mas a Clarice já sabia e já tinha passado para a justiça. Então, eu quero aqui simplesmente frisar algo que eu penso, não é que é isso que aconteceu, que está acontecendo, mas o que eu penso. Gente, olha para mim aqui, sinceramente, o que eu imagino, e eu vou dizer aqui, é que a polícia, a justiça de Bacabal, do estado do Maranhão, não quer resolver o caso das crianças desaparecidas ali em Bacabal. Não quer. E por que não quer, Ivan? Porque se quisesse, já tinha resolvido. Agora vão fechar o inquérito, né? Vão fechar o inquérito e eu, Elivan, não tenho dúvida. Eu quero estar enganado, eu quero estar, de uma certa forma, precipitado, ou sei lá. Mas o que eu vejo que vai vir de resultado neste inquérito é que as crianças desapareceram igual fumaça dentro daquela mata e que ninguém sabe o que aconteceu. Simplesmente. Por quê? Porque é isso que eles trazem diariamente, é isso que eles falam para a Clarice
diariamente. É isso que eles trazem nas reportagens que eles dão nas entrevistas, é que trabalha na linha de que as crianças entraram na mata e se perderam e desapareceram igual fumaça. E isso não entra nessa cachola aqui, ó. Não entra na minha cabeça. Não consigo engolir essa versão. E eu acredito que você que está aí do outro lado também não engole. Por quê? Gente, sabe o que eu chego a imaginar? Sabe o que eu chego a imaginar? Uma preparação tão bonita, sabe? Um cenário tão bonito que fizeram ali, né? Uma força-tarefa de se admirar. De se admirar. Eu nunca vi, durante o tempo que eu estou trabalhando aqui, fazendo esse tipo de conteúdo, eu nunca vi uma força-tarefa tão bem organizada, preparada, bonita. Ou seja, eu nunca vi um palco tão bem montado, eu nunca vi um cenário tão bem bonito e organizado como foi feito um cenário em Bacabal para procurar as crianças ali, né? Eu não vi durante o tempo que eu trabalho aqui, eu não vi um cenário tão bem montado como foi aquela força-tarefa ali. Um gasto, sabe, um investimento tão grande ali, uma despesa grande para o Estado, digamos assim, que sai, é óbvio, do nosso bolso, mas, enfim, o Estado. Agora, para quê? Para dizer que as crianças se perderam dentro da mata e que desapareceram e que não tem vestígio e que não tem sinal de nem sequer uma sandália, vieram falar que teve fezes das crianças que provavelmente seria das crianças. Gente, pelo amor de Deus, isso não é resposta que a família quer, isso não é resposta que nós queremos, isso não é resposta que o Brasil, né, que o Estado do Maranhão, enfim, que o mundo, porque isso não é uma notícia mais estadual, não é a notícia estadual, ela ultrapassou as fronteiras, entendeu? Então, aí vem dizer que as crianças se perderam na mata e que não sabe realmente se foram comidos por animais, se afogaram naquele rio. Gente, isso não desce aqui, não entra aqui, e eu não aceito. E por isso que estou aqui. E eu quero agora falar da Clarice. Eu quero falar da Clarice. E aconselhar alguém que talvez pense mal da Clarice ainda hoje. Eu quero falar de mim. Eu quero falar de mim. O que eu imagino hoje da Clarice... Eu venho defendendo a Clarice desde o começo do caso. Vocês sabem muito bem. Eu venho defendendo e do lado dela. Sempre, sempre, sempre estive e estou. E depois da reunião desta comissão, se tinha algum detalhes que eu precisava ainda para acreditar na Clarice, eu não tenho mais. Porque aquela reunião, a fala do Romarinho Bacabal, tira todas as dúvidas de quem tiver. Eu não vou aqui ainda botar minha mão no fogo pelo Márcio e defender ele com unhas e dentes, de forma alguma. Mas eu vou falar da Clarice. Do Márcio ainda eu preciso me convencer, mas também não estou dizendo que ele tem nada a ver também, não. Né? Deve ser o jeito dele também, que é um pouco meio suspeito, mas às vezes nem tem nada a ver, né, gente? Às vezes nem tem nada a ver.
Mas em relação a Clarice, eu estou muito, 100%. Eu vou dizer, eu estou 100%, 100%, 100% crente que a Clarice não tem nada a ver mesmo, gente. Que a Clarice é uma vítima que está sofrendo muito. E o Romarinho Bacabal rasgou o verbo e disse o que eu queria dizer, o que você queria dizer, o que você quer dizer. O Romarinho disse lá. Ela foi amordaçada. Ela foi amordaçada. Ela foi calada. Quando agora eu trago para vocês aqui a mesma notícia, viu? Lembre-se disso, eu creio que vocês não esqueceram. Eu vou já daqui a pouco ler mais comentários de vocês aqui. Mas eu tenho certeza que vocês não esqueceram. Eu tenho certeza que vocês não esqueceram. Vocês lembram lá do Paulo Matias? Vocês lembram lá da Carla Albuquerque? Quando trouxeram lá no canal deles, no canal do Paulo, que a Clarice teria sido impedida de dar entrevista no canal do Paulo. Aí eu pergunto para vocês, algumas pessoas disseram que não, que Paulo estava criando alguma coisa. Aí eu pergunto para você ainda tem dúvida? Você ainda tem dúvida de que a Clarice foi proibida, foi amordaçada, que ela foi, de uma certa forma, ameaçada a não dar entrevista, para não dar entrevista lá no Paulo? Porque eu, Elivan, não tenho mais dúvida alguma. A Clarice, o Romarinho Bacabal mandou, né? Colocou um áudio da Clarice dizendo que nunca tinha sido ameaçada. Você lembra? O Romarinho colocou lá um áudio da Clarice dizendo: eu nunca fui ameaçada, que eu saiba, não. Mas, lá na reunião da comissão, o próprio Romarinho Bacabal disse: ela foi amordaçada, ela foi impedida de falar. O próprio Romarinho, que eu tenho um grande respeito, não só por ele, por a pessoa dele, mas por o trabalho dele, né? Que eu gosto muito dele, que ele vai para cima, ele rasga o verbo mesmo, entendeu? Ele rasga o verbo e vai para cima. E ele disse lá, a Clarice mandou aquele áudio para ele dizendo que não tinha sido ameaçada, mas o próprio Romarinho, ele não diz lá na comissão que ela foi ameaçada, não. Mas ele diz lá na comissão que ela foi amordaçada, que ela foi proibida de falar. Então, o que eu digo com isso? Não tenho nenhuma sombra de dúvida de que a Clarice realmente foi mesmo ameaçada. Apesar de que o Romarinho não falou lá na comissão que foi ameaçada, ele falou, ele citou as palavras amordaçada e proibida. Ele não falou questão de ameaça, mas eu junto uma coisa com a outra e chego a acreditar que ela foi realmente ameaçada para não falar nada, entendeu? Para não dar entrevista no canal do Paulo. Por quê? O canal do Paulo é muito maior do que o Romarinho, é muito maior do que o meu, maior do que outros e outros e outros tem, né? É óbvio que ia ser mais, né? Ia se expandir, ia voar mais o que a Clarice fosse dizer lá no canal do Paulo. Eu não tenho dúvida. Mas o Romarinho disse, ela foi amordaçada, ela foi proibida. O Romarinho disse, quantas das vezes eu fui lá, né? Quantas das vezes eu fui lá e ela não deu entrevista porque tinha sido proibida. Por quem? Pela justiça. Pela justiça. E eu pergunto para você, essa justiça está ajudando mesmo dessa forma? Essa justiça considera isso ajuda? Porque eu não considero. Eu não considero. Eu não considero. Porque disse que ia atrapalhar. E eu pergunto, nesse caso, quem está verdadeiramente atrapalhando? Será que é nós, youtuber? Será que é o Paulo? Será que é o Romarinho Bacabal? Será que é o André Luiz? Será que é o Helenildo? Será que é o Barcondes? Será que é o Frank? Será que realmente é a Fernanda? Será que é a doutora Raquel? Será que somos nós que estamos atrapalhando? Será que é? Fica a pergunta no ar. Porque se nós
não ajudar? Ah, mas é porque é muito fake news. Esses fake news que apareceu, que geral, e isso é inevitável, isso não tem como, em todos os casos aparece relatos verdadeiros e relatos mentirosos, mas este do caso Bacabal, viu? Os créditos vai para a própria justiça. Os créditos vai para a própria justiça porque foi através delas que os fakes apareceram. Eu sinto muito de falar, com todo respeito à justiça lá do estado do Maranhão, com todo respeito àqueles que estão na frente do caso Bacabal, mas infelizmente boa parte dos fake news começaram a surgir a partir do momento em que eles agiram de forma, né, que na minha opinião não foi certo. Então começa a surgir os fakes, começa a surgir as notícias, né? Tem pessoas que não têm a notícia e começa, de uma certa forma, a criar. E às vezes nem é por maldade. Sabe por quê? Às vezes é simplesmente para não deixar o caso cair no esquecimento. Eu até entendo alguns que trouxeram algumas notícias que não era verídica e não atrapalhou, ajudou, porque senão esse caso ele já estava debaixo de uma pedra, no mar do esquecimento, e uma placa lá dizendo é proibido pescar, é proibido falar, como foi dito para a Clarice, tá certo? Só que eu quero parabenizar a Clarice aqui. Quero parabenizar ela, né? E muito mais parabenizar o Romarinho Bacabal. Tem pessoas que não gostam, já disseram para mim, eu não gosto do Romarinho. Bom, cada um é cada um. Ninguém é obrigado a gostar de todo mundo. Eu sei que nem todo mundo gosta de mim. Mas dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. Se o cara vai para cima mesmo, vai. Então, mérito, né, e crédito para ele. Então, gente, deixa eu ver aqui mais algumas mensagens. Depois eu vou estar trazendo aqui a matéria para a gente discutir em cima dessa matéria. A gente vai discutir em cima dessa matéria. A Maria, ela disse o seguinte. Ela disse: tem gente grande nisso. Cadê o dono da caminhonete que atropelou a avó? Ninguém fala. Pobre, não tem caminhonete daquelas. Então, gente, tudo nesse caso Bacabal, tem pessoas que dizem, Alivan, caso Bacabal é outro caso Ana Sofia. E aí? É muito, mas muito parecido. É muito, sabe? Deixa eu ver aqui. O tempo que for necessário para fazer a sua. Eu vou. A Silvia me mandou aqui, gente. A Silvia me mandou. Eu vou trazer para a gente discutir, sabe? Para a gente discutir realmente sobre essa fala. E vocês, eu quero que vocês prestem bem atenção na reação da Clarice. Eu vou ver se eu consigo aqui. Coloca aqui. Eu estou sem memória, gente. Eu estou sem memória, que é muita coisa, tanto no notebook quanto no celular. É muita coisa. Mas se não der, eu coloco aqui na telinha mesmo para vocês verem aí. Mas o importante é que a gente consiga, de uma certa forma, para fazer a sua manifestação, né? A gente faça esse comentário e faça essa reação. É de grande importância, gente. Muito, muito mesmo. Deixa eu ver aqui quem mais entrou aqui. Eu desconfio desse presente que o Cauã ganhou. Gente, nós vamos tratar sobre isso também. Eu não sei se a gente consegue tratar nessa live aqui. Eu sinto muito assim, a gente às vezes não quer falar. Porque quando se trata de algo que a gente não tem prova, gente, a gente tem que ter muito cuidado. Quando se trata de coisas que a gente não tem como provar, a gente tem que ter muito cuidado. Mas já saiu a notícia que a Clarice já detonou aí, que a Clarice já jogou no ventilador, né?
que o Cauã disse que o homem da moto, do chapéu de palha, de bota de vaqueiro e da moto velha, tinha oferecido bombons, balas. Sim, Elivan. O que eu quero dizer com isso, gente? O que eu quero realmente dizer com isso é o seguinte. É uma coincidência muito grande. É uma coincidência muito, mas muito grande. A questão do pai do Cauã. Não estou acusando ele de forma alguma. Longe de mim. Longe de mim. Mas é uma coincidência muito, mas muito grande. O pai do Cauã, quando entrevistado, ele fala que acredita que o Cauã foi comprado com alguma coisa, com bala, com bombom, com alguma coisa. Ele diz que acredita que o Cauã foi comprado. Ele próprio diz isso antes. Gente, detalhes. Só quero que vocês lembrem-se que eu não estou acusando aqui o pai do Cauã de forma alguma. Eu só estou fazendo uma análise junto com vocês do que realmente ele disse e do que realmente o Cauã disse depois. Primeiro é o pai que diz, depois é o Cauã que diz. O pai diz que acredita que o Cauã foi comprado com alguma coisa, com bombom, com bala, com dinheiro, para levar as outras crianças até um determinado lugar. Foi o que ele disse na entrevista dele. Depois vem o Cauã e diz, que o homem da moto velha, do chapéu de palha, da bota de vaqueiro, tinha, né, prometido a eles bombons. E aí eu fico me perguntando, como é que o pai do Cauã, antes de encontrar o Cauã, antes de encontrar o Cauã, que foi o menino que foi encontrado, ele diz na entrevista que acredita que o filho dele foi comprado com alguma coisa. E depois vem o Cauã, depois de encontrado, e diz que foi realmente comprado através de oferecimentos de bombons. Então, gente, eu sinto muito, mas às vezes a gente não sabe, a gente não tem nada para provar, mas a gente pode comentar, a gente pode realmente fazer conjecturas e pode tentar montar as peças do quebra-cabeça, né? As peças do quebra-cabeça. Eu acho que eu não vou conseguir aqui colocar na tela, mas eu vou colocar na câmera aqui para vocês verem o que realmente a Clarice disse. E acredito que isso vai nos ajudar muito a comentar. Mas vamos ler mais algum comentário aqui? Boa tarde a todos. Lourdes, boa tarde. Nath Basto também já está aqui. A Lourdes, cheiro no coração de vocês. Muito obrigado pela presença. Saudade de vocês, viu? Saudade mesmo, porque nós passamos os dias sem fazer a live e aí bate a saudade, não tem como, né? Elivan, como vai o seu netinho? Está melhor? Gente, obrigado, Lourdes. Meu netinho está bem, graças a Deus. Chegou ontem. Ontem era o quê? Umas 17, quase 18 horas. Ele chegou e está muito bem, graças a Deus. Passou pela cirurgia e está bem. E eu estou super feliz. Vocês estão vendo meu semblante aí, né? Como é que está? Obrigado, Lourdes. Terezinha Chagas Ribeiro. Meu Deus, o que é isso? Será verdade? Gente, eu digo para vocês que tem a coisa. Tem hora que bate um desânimo, sabe? Tem hora que bate... não vou dizer falta de fé, não, porque a gente deve permanecer com a fé viva, nem que seja um pouquinho, né? Mas tem hora que bate, sabe? Um desespero
e a gente chega até a imaginar que as crianças de Bacabal não voltam mais. Mas eu quero, né, manter a fé viva, né, que eles vão aparecer. Boa tarde, Rio de Janeiro. Obrigado, Marisa.